Você já imaginou um computador capaz de resolver problemas que levariam milhões de anos para um supercomputador tradicional? Parece ficção científica, mas é uma realidade que está se tornando cada vez mais próxima. Estamos falando dos computadores quânticos, uma tecnologia que promete revolucionar a forma como processamos informações. Neste vídeo, vamos entender o que são, como funcionam e o que podem significar para o nosso futuro. Muito prazer, você está na dimensão do conhecimento. Para entender o que é um computador quântico, precisamos primeiro compreender como funcionam os computadores tradicionais. Eles utilizam unidades chamadas bits, que podem representar dois estados, 0 ou 1. Esses bits são combinados e manipulados para realizar cálculos e processar informações. Agora, imagine que, em vez de apenas 0 ou 1, uma unidade de informação pudesse representar múltiplos estados simultaneamente. É isso que os computadores quânticos fazem. Eles utilizam unidades chamadas qubits, que, devido às leis da física quântica, podem estar em uma superposição de estados. Isso significa que os qubits podem representar 0, 1 ou ambos ao mesmo tempo, aumentando exponencialmente a capacidade de processamento. A superposição é um dos conceitos mais fascinantes da física quântica. Ela nos diz que uma partícula pode estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. No contexto dos qubits, isso significa que eles podem representar várias combinações de 0 e 1 simultaneamente. Essa característica permite que os computadores quânticos realizem muitos cálculos ao mesmo tempo, tornando-os potencialmente muito mais rápidos que os computadores tradicionais. Outro princípio fundamental é o emaranhamento quântico. Quando dois qubits estão emaranhados, o estado de um depende instantaneamente do estado do outro, independentemente da distância entre eles. Isso permite uma comunicação e processamento de informações de forma extremamente eficiente e rápida, característica essencial para a computação quântica. Apesar de suas vantagens, os qubits são extremamente sensíveis a interferências externas, como variações de temperatura, vibrações ou radiação. Essas interferências podem causar a perda das propriedades quânticas dos qubits, um fenômeno conhecido como decoerência. Para que os computadores quânticos funcionem corretamente, é necessário isolá-los em condições controladas e estáveis, muitas vezes próximas ao zero absoluto. Os computadores quânticos utilizam circuitos formados por qubits que interagem entre si de maneira controlada. Através de operações específicas, é possível manipular o estado dos qubits e realizar cálculos complexos. Esses cálculos são baseados em algoritmos quânticos, que aproveitam as propriedades da mecânica quântica para resolver problemas de forma mais eficiente que os algoritmos tradicionais. Uma das principais vantagens dos computadores quânticos é sua capacidade de realizar múltiplos cálculos simultaneamente, graças à superposição e ao emaranhamento. Isso permite que eles abordem problemas de forma paralela, acelerando significativamente o tempo de processamento. A computação quântica tem o potencial de transformar diversas áreas do conhecimento e da indústria. Pode ser usada para desenvolver sistemas de criptografia mais seguros, baseados em princípios quânticos para garantir a segurança da informação. Também há o uso em simulações químicas e farmacêuticas. Os computadores quânticos podem simular com precisão o comportamento de moléculas e reações químicas, acelerando o desenvolvimento de novos medicamentos e materiais. Na inteligência artificial, os algoritmos quânticos podem melhorar o treinamento de modelos de inteligências artificiais, tornando-as mais rápidas e eficientes. A computação quântica pode resolver problemas complexos de otimização, como o problema do caixeiro viajante, de forma mais eficiente que os métodos tradicionais. E também nas previsões climáticas, os computadores quânticos podem simular sistemas climáticos complexos, ajudando na previsão de mudanças climáticas e no desenvolvimento de estratégias para mitigação. Apesar de seu potencial, a computação quântica enfrenta diversos desafios. A construção de computadores quânticos estáveis e escaláveis é uma tarefa complexa, que exige avanços significativos em tecnologia e engenharia. Além disso, há necessidade de condições extremas de operação, como temperaturas próximas ao zero absoluto,
torna sua implementação prática um desafio adicional. Outro desafio é a correção de erros. Devido à sensibilidade dos qubits, erros podem ocorrer durante os cálculos. Desenvolver métodos eficazes de correção de erros quânticos é essencial para garantir a confiabilidade dos computadores quânticos. O campo da computação quântica está avançando rapidamente, com investimentos significativos de governos e empresas em pesquisa e desenvolvimento. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais dessa tecnologia, os progressos são promissores. Em um futuro próximo, é possível que os computadores quânticos desempenhem um papel crucial em áreas como medicina, segurança, inteligência artificial e muito mais. Talvez você esteja se perguntando, se os computadores quânticos são tão incríveis, por que ainda não temos um em cada casa? A resposta está na complexidade de seu funcionamento. Como já dissemos, os qubits são extremamente sensíveis. Para manter seu comportamento quântico, eles precisam ser mantidos em um estado muito específico, livre de qualquer tipo de interferência. Isso significa que os computadores quânticos precisam operar em câmaras isoladas, muitas vezes a temperaturas próximas ao zero absoluto, cerca de menos 273 graus Celsius, que é mais frio do que o espaço interestelar. Além disso, diferentemente dos bits clássicos, que podem ser facilmente copiados e armazenados, os qubits não podem ser lidos diretamente sem que suas informações se percam. Isso exige métodos completamente novos de leitura, armazenamento e processamento de dados. E, como se não bastasse, é preciso resolver o problema da correção de erros quânticos. Enquanto os computadores comuns têm sistemas de detecção e correção de erros relativamente simples, nos computadores quânticos é necessário usar dezenas, às vezes centenas, de qubits apenas para representar um único qubit lógico confiável. Isso torna os sistemas muito mais complexos e custosos de construir. Várias gigantes da tecnologia estão investindo bilhões de dólares na corrida pela supremacia quântica, um termo usado quando um computador quântico supera, em alguma tarefa específica, os computadores clássicos mais poderosos. Empresas como Google, IBM, Microsoft e startups como Rigetti e The Wave estão na linha de frente. Em 2019, por exemplo, o Google anunciou que seu computador quântico Sycamore havia realizado, em apenas 200 segundos, um cálculo que levaria cerca de 10.000 anos para o supercomputador mais poderoso da época resolver. Isso causou alvoroço no mundo da ciência e da tecnologia, ainda que o problema resolvido tenha sido mais um teste do que algo prático. Mas não são só as empresas. Governos também estão investindo pesado. A China, os Estados Unidos e a União Europeia têm programas nacionais para o desenvolvimento da computação quântica, com foco não apenas em ciência, mas também em segurança nacional e economia. Supremacia quântica é um marco simbólico, e muito controverso, que indica o momento em que um computador quântico consegue realizar um cálculo impossível para qualquer computador clássico em tempo razoável. Mas é importante lembrar que alcançar a supremacia quântica em um único problema específico não significa que os computadores quânticos substituirão os tradicionais de uma hora para outra. A maioria das tarefas cotidianas, como navegar na internet, escrever textos, rodar planilhas, continuará sendo feita de forma mais eficiente por computadores clássicos. A computação quântica é poderosa, mas não serve para tudo. Ela é especialmente útil em áreas onde a complexidade dos dados e das interações cresce de forma exponencial, como na simulação de moléculas, criptografia, otimização e aprendizado de máquina. Mas, assim como os aviões não substituíram os carros, os computadores quânticos não vão substituir os computadores clássicos. Eles são ferramentas diferentes, para usos diferentes. Os computadores clássicos continuarão sendo usados na maioria das tarefas do dia a dia, porque são eficientes, acessíveis e bem compreendidos. Os computadores quânticos, por outro lado, serão usados para resolver tipos muito específicos de problemas, que estão fora do alcance da computação clássica. Podemos pensar neles como superespecialistas, enquanto o computador clássico é um generalista, bom para várias coisas. O computador quântico será o especialista chamado quando algo muito complexo e difícil precisa ser resolvido.
Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E com a computação quântica não é diferente. Um dos maiores temores atuais é que, no futuro, computadores quânticos possam quebrar sistemas de criptografia que hoje são considerados seguros. Por exemplo, muitas formas de segurança digital, como as que protegem transações bancárias e dados confidenciais, dependem da dificuldade matemática de certos problemas para funcionar. Um computador quântico suficientemente poderoso poderia resolver esses problemas rapidamente, tornando os sistemas vulneráveis. É por isso que muitos pesquisadores já trabalham em desenvolver a chamada criptografia pós-quântica, algoritmos seguros mesmo diante da computação quântica. Apesar dos avanços, ainda estamos nos primórdios da computação quântica. Os computadores quânticos atuais são limitados, barulhentos, caros e difíceis de controlar. Eles são chamados de NISQ, sigla em inglês para dispositivos quânticos intermediários de escala pequena. Eles não são capazes, ainda, de superar os computadores clássicos na maioria das tarefas práticas. Mas são um passo importante no caminho para a construção de máquinas quânticas universais, estáveis e escaláveis. Hoje, empresas e universidades ao redor do mundo usam computadores quânticos para pesquisas, desenvolvimento de algoritmos e testes de aplicações. Há até mesmo plataformas online que permitem que qualquer pessoa, com o conhecimento adequado, programe e teste algoritmos em computadores quânticos reais. A computação quântica está nos levando a repensar tudo o que sabemos sobre tecnologia e processamento de informações. Estamos apenas começando a explorar esse território misterioso, onde as regras da física tradicional não se aplicam e as possibilidades parecem infinitas. Talvez leve décadas até que tenhamos computadores quânticos plenamente funcionais e úteis em larga escala. Mas o que já foi conquistado até agora é, por si só, extraordinário. É como se estivéssemos no início da era dos computadores, quando as máquinas ocupavam salas inteiras e ninguém imaginava que um dia teríamos um supercomputador no bolso. A computação quântica ainda é um universo misterioso. Estamos desbravando uma nova fronteira do conhecimento humano, uma fronteira onde a lógica clássica dá lugar a probabilidades, superposições e entrelaçamentos invisíveis. E embora esse mundo pareça estranho, quase mágico, ele é real. Está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. É natural que tudo isso soe complexo à primeira vista. Afinal, estamos lidando com os próprios limites da realidade como a entendemos. Mas se olharmos para trás, veremos que o mesmo aconteceu com a eletricidade, com a internet, com os primeiros computadores. Toda revolução tecnológica começa como um enigma, e só depois se torna parte do nosso cotidiano. Hoje, os computadores quânticos ainda estão dando seus primeiros passos. São frágeis, limitados, experimentais. Mas mesmo assim, já conseguimos ver o brilho do futuro no horizonte. Um futuro onde problemas considerados insolúveis hoje podem ser resolvidos em segundos. Um futuro onde entender o funcionamento do universo, de partículas subatômicas a galáxias inteiras, pode estar ao alcance de um algoritmo. O mais fascinante é que esse futuro não pertence só aos cientistas. Ele pertence a todos nós. À medida que avançamos, a computação quântica pode nos ajudar a resolver questões profundas, encontrar curas para doenças, proteger o meio ambiente, criar novas formas de energia e talvez até entender melhor quem somos. Pode parecer exagero, mas a verdade é simples. Assim como o fogo, a roda e a eletricidade, os computadores quânticos têm o potencial de mudar o rumo da civilização. E tudo isso começa com uma ideia. Com a coragem de imaginar o impossível. E com a curiosidade de olhar para o desconhecido. Se você gosta de temas como esse, considere se inscrever e fazer parte de uma nova dimensão, a dimensão do conhecimento. Muito obrigado pela sua presença.